Estamos vendo uma imagem evidentemente criada com IA sobre o diretor Kash Patel, diretor do FBI, estilo cinema ou film noir, esse cinema de forte contraste entre claro e escuro, onde sempre havia histórias, um pouco de espionagem e de detetives, e tudo isso. O episódio que está acontecendo nos Estados Unidos, em Washington, é muito parecido com o que acontecia nesses filmes. A crise do FBI está gerando um escândalo tremendo e há um relatório que, por sinal, foi publicado pelo Atlantic e que evidentemente chama a atenção. Vamos aos detalhes do que se sabe até o momento. O Atlantic, o jornal dos Estados Unidos, publica o seguinte: o diretor do FBI, Smith. Kash Patel assegura está viviendo. O diretor do FBI é uma figura atípica, diferente dos outros diretores que tinham mais experiência em investigação. É uma figura controversa, alguém que gastou muito do dinheiro dos contribuintes para viajar até onde sua namorada está ou para visitá-la onde ele quiser. Uma cantora mais ou menos conhecida, mas agora está no centro da tempestade política. Afirmam que ela está tendo até episódios aparentemente de paranoia. O estopim aconteceu no dia 10 de abril há apenas alguns dias. Hoje é 18 de abril, mas há exatamente 8 dias, Patel não conseguiu acessar seu sistema interno. De repente, ele quis acessar seus documentos, seus arquivos, e de repente não havia jeito. Ele entrou em pânico, convencido de que talvez já tivesse sido demitido. Talvez essa fosse a forma de ele descobrir que já não queriam mais seus serviços, que ele seria afastado da direção do FBI. É preciso lembrar que há uma purga dentro dos Estados Unidos, no círculo de Trump, em relação a líderes, pessoas importantes entre os militares, mas também dentro do gabinete e em áreas importantes de segurança. Inclusive, sabe-se que a própria diretora de inteligência quase foi demitida. Dessa vez, um amigo próximo de ambos, de Donald Trump e da própria Tulsi Gabbard, intercedeu por ela, e graças a isso ela não foi demitida, porque seria um escândalo. Todas essas demissões, segundo o que aqueles que estiveram próximos de Kash Patel afirmam, ou digamos vazaram, foi uma loucura. O momento em que ele percebe que não pode acessar seus arquivos. Ele acha que foi demitido e se desespera. As testemunhas descreveram isso como um ataque de histeria, algo extremamente grave, já que ele é um chefe de inteligência. Afinal, ele é o chefe da principal agência de inteligência dos Estados Unidos, que é o FBI, que supostamente deveriam ser, vamos dizer, muito estáveis emocional e mentalmente diante de qualquer situação que aconteça. Eles precisam manter uma estabilidade impressionante. Mas imagina que quando pensa que está sendo demitido, ele enlouquece. Essa é a descrição que deram os mais próximos de Kash Patel. A situação escalou rapidamente. Segundo os funcionários do FBI, eles começaram a se perguntar quem realmente está no comando do FBI, já que essa pessoa histérica não poderia ser quem realmente controla essa agência. A equipe de Kash Patel, a equipe do diretor do FBI, garante que vai processar o Atlantic, ou seja, que vai processar esse jornal. Mas antes de eu falar sobre a reação da equipe de Kash Patel, primeiro vamos ao acontecimento, ao que supostamente aconteceu. Depois a gente vê o que Kash Patel está planejando em resposta a essa publicação do Atlantic. Toda essa situação gerou uma confusão, inclusive entre congressistas dos Estados Unidos e do próprio FBI, em que não tem muita certeza de quem realmente estava no comando, embora o incidente não tenha sido resolvido. Isso expôs uma forte paranoia do próprio diretor, que teme perder seu cargo após mudanças recentes na administração. Fontes internas descrevem o padrão preocupante como uso excessivo de álcool, inclusive ausências inexplicáveis. De repente, ele desaparece do nada. Também decisões impulsivas em diferentes momentos. Relata-se que reuniões importantes foram adiadas por noites de excessos, ou que situações que o FBI precisa resolver são atrasadas por causa desses excessos. Digamos, vamos dizer, não afetando diretamente as operações sensíveis de segurança nacional. Em casos extremos, sua equipe de segurança teve dificuldades até mesmo para acordá-lo,
chegando a considerar o uso de equipamento tático para acessar seu quarto, pensando que talvez algo tivesse acontecido com ele dentro do FBI, e o medo aumenta, e funcionários alertam que seu comportamento pode representar uma vulnerabilidade diante de ameaças como o terrorismo. A situação se agrava no contexto internacional por causa do que está acontecendo agora na Ucrânia, na Rússia, a situação no Irã, a questão da China e outros assuntos que, bem, exigem uma pessoa com o mais alto padrão de disciplina. Com o mais alto nível e padrão de comportamento, vamos dizer, quase perfeito, vamos dizer. É o que se espera de um personagem desse nível. O clima interno nessa agência é descrito como crítico. Agentes desmotivados, saídas em massa, perda de experiência de uma das agências mais importantes do mundo. Muita gente que trabalha lá no FBI preferiu sair. E ao sair, estão indo embora agentes com muita experiência. Que você vai demorar anos para conseguir essa experiência, mas os agentes simplesmente se sentem desmotivados em trabalhar em uma agência onde há um diretor. Descontrolado, mas na acusação vai além. Afirmam que o FBI tem sido usado para fins políticos, ou seja, para perseguir adversários, o que coloca em risco o direito nos Estados Unidos. Com tudo isso, a grande pergunta é se o FBI continua sendo uma instituição sólida. Eu suponho que sim, eu suponho que uma agência desse nível é maior do que um diretor, mas não deixa de ser preocupante. Agora, já há uma reação por parte da própria agência, da equipe, e é isso que eles dizem para vermos as duas opiniões. Não é o que diz a Atlantic, mas eles já deram uma resposta sobre isso. De acordo com o que é reportado no artigo que aponta o consumo excessivo de álcool e as ausências inexplicáveis do FBI, a defesa de Patel afirma, ou pelo menos explica, que o meio de comunicação foi previamente advertido para que não publicasse o que eles classificam como um hit piece ou um ataque midiático. Segundo as anotações dos advogados, a publicação pode ter consequências legais importantes por suposta difamação. Isso transforma a crise interna do FBI em uma batalha aberta entre o poder institucional e os meios de comunicação. A estratégia legal buscaria não só defender a imagem de Patel, mas também, pois dizem que querem desacreditar, digamos, a imprensa especificamente do Atlântico. Esse confronto ocorre em um momento muito delicado, porque reportagens anteriores sobre comportamentos erráticos em outros veículos, ou seja, outros meios também têm a mesma informação de que ele teve um comportamento errático em diferentes momentos. O caso pode estabelecer um precedente importante sobre os limites entre a liberdade de imprensa e a liberdade e responsabilidade informativa. Mas, além disso, também levanta questionamentos sobre a transparência de agências críticas e também abre o debate sobre o que está acontecendo. O que está acontecendo dentro dessa agência? Evidentemente não, mas também vamos para outro assunto importante. Em outros assuntos também já foi reportado que, mais uma vez, o estreito está sendo reaberto. Supostamente, olhando esses gráficos, dá para ver algum movimento, algum tráfego, mas evidentemente ainda fica a dúvida sobre que tipo de navio é. Veja este em que acabei de clicar, ou seja, aparentemente. É um navio petroleiro que iria para Djibouti, segundo isso, vindo dos Emirados Árabes Unidos, aparentemente. Bom, e assim, se você entrar aí e vai clicando nos navios que aparentemente estão cruzando, só mostra petroleiros. Há uma área em que parece que, de fato, eles estão se apressando, de acordo com os relatórios que puderam ser observados minuto a minuto. O espaço já foi reaberto. Aéreo sobre o Irã, por sinal, ou seja, que também precisamos comentar esse assunto. A gente fala sobre isso já, né? Mas ele diz o seguinte, vamos ver. O ministro das Relações Exteriores, Irani Abbas Araghchi, afirma que, com o cessar-fogo, a passagem de todos os navios comerciais está totalmente liberada. Ao mesmo tempo, há relatos, há reclamações de alguns petroleiros que dizem que não estão sendo autorizados a passar. Vamos ver como eles circulam nessas próximas horas. Também veremos as reações de amanhã, já que haverá mercados de petróleo. Também outro assunto que há alguns minutos confirmaram a reabertura parcial do espaço aéreo fechado, ou seja,
Vamos lá, vamos ao Fry Radar de uma vez, né? E enquanto vão chegando aqui na transmissão ao vivo, por favor, peço que nos ajudem com um like e compartilhando. Agradeço muito a participação de vocês e digo que é muito bom. Vocês já sabem, estamos aqui atualizando todos os dias o que vai acontecendo ao vivo. Às vezes gravamos vídeos quando não podemos entrar ao vivo, mas seguimos atualizando ao longo do dia. O que eu observo é que não há aviões, ou seja, podem ter dito que fecharam, que abriram o espaço aéreo, mas não há absolutamente nada. Olhem só, e você se aproxima. Vamos ver se assim, mais aqui, também aqui, dá para ver um avião meio que querendo cruzar. Vamos ver que tipo de avião é esse? Esse é um avião do Irã. É um avião do Irã, aparentemente. Bom, então esse seria, ao que parece, o único e parece que saiu de um problema. Diz que saiu errado, me parece. Bom, daí pra frente, se vocês olharem o mapa, não tem mais nada. Por enquanto é só. Depois conferimos novamente, né? A gente revisa a situação. Enquanto isso, bom, há uma reabertura da aviação civil. Isso foi decidido após a avaliação das condições de segurança realizada pelo Comitê de Coordenação Civil-Militar. E bom, essa atividade é retomada completamente, segundo eles. Enquanto isso, faz pouco que completou 24 horas sem ataques aéreos desde o início da guerra com o Irã, que daqui a pouco pode sair que sim, houve, mas enfim, pelo menos no dado. O sistema de alerta por projéteis não foi ativado desde a madrugada de sexta-feira. Um aviso que também é interessante, que realmente está trazendo uma certa tranquilidade nesse assunto. Outros assuntos também importantes. Vamos a isso. Na notícia curiosa do dia de hoje, até o momento, pelo menos uma mulher na China, irritada com seu marido. Ela começa a jogar 230 mil euros em dinheiro vivo da varanda. Imaginem a loucura. O incidente aconteceu em um condomínio residencial onde, segundo relatos, em poucos minutos, obviamente, se formou uma multidão, todo mundo querendo pegar as notas. O caso se espalhou rápido nas redes sociais e virou vídeo viral na China. Existem diferentes versões, desde uma crise emocional até uma discussão doméstica com sua parceira. As autoridades intervieram para controlar a situação e recuperar parte do dinheiro, mostrando que poderia haver desordem pública na região. Houve, segundo afirmam, empurrões e, potenciais incidentes. O fenômeno mostra como uma multidão de representantes. O caso de Han transformou o caso. Também temos um tema pendente que vamos aprofundar. Obviamente, não um deles, uma das teorias mais estranhas que temos detectado em todos esses casos. Não deixei todas porque não quero estender demais o vídeo agora, mas se quiserem, mais pra frente a gente investiga. Mas sobre outras teorias, mas peguei algumas das mais raras, das mais estranhas. Não porque expliquem exatamente o fenômeno em si, mas porque talvez algumas dessas teorias tenham parte da verdade. Mas não acho que uma dessas teorias explique completamente todos os casos. Eu acho que alguns casos podem ser diferentes e nem todos estariam conectados, mas aqui vão as teorias e, obviamente, peço que deixem a opinião de vocês. Há vários casos, por exemplo, também de pessoas que ainda não foram consideradas, como o caso de Amy Screech, que por sinal também é um caso bastante estranho. E aqui o que eu comentei com vocês é que vou tentar trazer mais. Bom, na verdade já estamos preparando mais temas, digamos, de cientistas ou pessoas próximas, como o caso de Amy Screech ou a Screech, né? O que é bem estranho, né? E que está relacionado a ela, né? E segundo ela, está ligado a uma tecnologia antigravitacional, né? Tudo isso junto com outros também, né? Outros que também desapareceram nos últimos anos, né? Porque é um assunto de anos. Pois evidentemente gera teorias, sem vamos, não é? Não se pode ter, principalmente porque, na verdade, alguns dos casos são extraordinários. Por exemplo, o caso dela, que trabalhava com uma tecnologia que garantiam que ia mudar o transporte do mundo,
que ia mudar a energia em nível global. Garantiam que a pesquisa dela ia romper com a física conhecida, desse jeito mesmo. Estamos falando desse nível de pesquisa, no qual, bem, colaboradores da própria cientista, outros cientistas também relacionados a esse tipo de tecnologia, né? Pois chamaram a atenção, como eles dizem. Pois tecnologias relacionadas ao que quase parece impossível, né? Por exemplo, um dos temas e das teorias mais interessantes é justamente esse que os cientistas têm em comum. Pelo menos vários deles que trabalhavam em tecnologia, que basicamente ia mudar o mundo para melhor. E que, bom, ia afetar muitas indústrias, né? Essa é uma das ideias que, bom, talvez faça mais sentido, tenha mais lógica de todas as estranhas que existem. Essa talvez seja a menos estranha. Na qual afirmam que com isso foram silenciados ou até mesmo levados para outro lugar para, bom, obter as informações que eles têm. Não há provas públicas e esse é o mistério de todo esse caso ou dessa série de casos, que não há uma evidência que possa confirmar. Olhem, vejam, esse aqui conseguiu se salvar, esse conseguiu escapar. Escapar porque iam, ou seja, até algo assim acontecer é difícil, ou que encontrem alguém vivo para explicar o que houve. Ou seja, talvez desse para entender um pouco melhor isso. O problema é que isso não aconteceu. E que vários cientistas, como a própria Amy, avisaram aos mais próximos que sentiam que em breve viriam atrás deles e iriam eliminá-los. E ela supostamente se suicida. Ela não desapareceu, ela tirou a própria vida. Bom, dizem que ela tirou a própria vida. Embora as pessoas próximas a ela, muitos acham que não foi assim. Outra teoria, que é uma das mais controversas de todas, é que isso não esteja relacionado com avanços científicos, mas sim com outra coisa que tem a ver com, vamos dizer, tecnologias não humanas, como eles chamam. Afirmam que haveria cientistas envolvidos e isso foi dito em audiências no Congresso. Isso não significa que já seja uma prova definitiva, mas pelo menos o fato de que militares, ex-militares e agentes de inteligência falem sobre o tema abertamente com evidências, mostra que pelo menos essas evidências, mesmo que não preencham todas as lacunas, pelo menos preenchem algumas das lacunas que se esperava há anos. Donald Trump, ontem, como comentamos aqui na transmissão, fez um anúncio de que, de fato, se quer alcançar isso, mas não é o caso. Divulgar tudo, mas é o que ele realmente deseja. E não se faz, né? E além disso, você vai vendo como esse jogo de interesses parece que, na verdade, é o contrário. Parece que, na realidade, não se está buscando dar mais informações. Outra teoria que também é inquietante e que é algo que alguns desses cientistas que desapareceram, chegaram a comentar com pessoas próximas, que era a ideia de que estava sendo utilizada uma espécie de energia dirigida. É preciso lembrar que já houve relatos de ataques com supostas micro-ondas, com energia dirigida de alguma forma. Um tema que teria sido utilizado, por exemplo, lá na Venezuela, não é? Do qual muitos nem querem falar, né? Tudo que de repente foge de um certo padrão. Tem muitos, até mesmo aqui no YouTube, que brigam, preferem não falar, né? Supostamente porque vai que pensam mal deles, né? Mas na verdade não aprofundam em um tema que é claro está acontecendo. A famosa doença ou síndrome de Havana, que já foi tão documentada e que também tentaram tanto apagar, né? Mas se sabe das armas psicotrônicas. Inclusive, já houve apresentações nessas convenções de armas sobre algumas dessas tecnologias nesse sentido. Uma das manifestações na Sérvia, vocês devem lembrar, foi usada uma arma sônica, que é uma arma que, em teoria, a Rússia vendeu para os sérvios, né? Outros dizem que até eram os próprios russos usando-a com o consentimento do próprio governo sérvio, né? Um assunto que eles obviamente não admitem, né? Não há consenso sobre isso, obviamente. Não há consenso científico, não há um consenso se isso é um fenômeno neurológico ou algo diferente. Esses supostos ataques. Mas é uma das teorias que mais se usa nesse tema dos desaparecimentos,
que foram ou teriam sido usadas armas de energia dirigida contra essas pessoas para confundi-las. Coisas. Sinceramente, essa teoria para mim, não me... Quer dizer, não que não exista. Obviamente existe a síndrome de Havana e toda essa situação. Tudo isso já foi bastante documentado, mas que tem a relação com esses cientistas, sinceramente, do meu ponto de vista, eu não vejo muito, pelo menos agora, eu não vejo muita conexão, com exceção de alguns que já mencionamos aqui anteriormente, que dizem ter recebido esse tipo de ataque, né? Fora isso, vamos deixar como pouco provável. Outros assuntos também dizem que isso não é um caso isolado, ou seja, ou casos isolados que querem juntar, mas que isso não seria assim, e sim que fazem parte de uma rede de silenciamento sobre temas especiais, especialmente defesa, energia e medicina. Em alguns casos, inclusive, é mencionado que também são silenciados certos indivíduos próximos às IAs, às inteligências artificiais. Não está claro, pelo menos por enquanto, que alguma dessas teorias seja viável. Há outra estranha que me parece mais viável. Outra das teorias estranhas ou incomuns é a ideia de que isso seja um encobrimento, seja de algum governo ou de alguma corporação, que não. Que quer, vamos dizer, proteger, por assim dizer, seus negócios ao afastar, desaparecer ou eliminar certas pessoas que possam afetá-los em avanços tecnológicos, médicos, aeronáuticos, etc., né? Até mesmo energéticos. Ou seja, esses inventores, esses cientistas ligados a patentes tão valiosas neste momento, alguém pode ter preferido fazê-los desaparecer ou até mesmo mantê-los no anonimato, não é? Parecer que sumiram, mas não sumiram de verdade. Ou seja, eles estão desaparecidos para a família, para os seus entes queridos, mas são afastados por causa do risco que representa, ou do nível de risco que representa, se eles revelarem ou fornecerem informações sobre alguma patente, coisa que também não se confirma. Todos os casos, porque nem todos são, ou seja, nem todos são cientistas que patenteavam coisas. Havia agentes ou pessoas que estavam em áreas militares, ou áreas de direção, ou até áreas relacionadas a outros temas que não têm relação com a criação de inventos. Mas o que eles realmente tinham, e isso sim coincide com quase todos, é que tinham acesso a informações sensíveis. E é aí que talvez possa ser. Pode ser que aí esteja a resposta, que eram pessoas que tinham muita informação importante e que por isso eram altamente valiosas. Ou até me atreveria a dizer que alguns deles, foram embora por decisão própria, justamente por isso, não é? Ou seja, pela importância da informação que possuem e pelo risco que isso representa para seus entes queridos, o fato de terem essa informação. Porque imagina, qualquer uma dessas pessoas, mesmo que não cheguem até elas, mas cheguem a algum familiar ou ente querido e digam: olha, temos acesso a essa pessoa, aos seus filhos, aos seus irmãos, seja quem for, nos dê essa informação, não é? Mas não podem tirar a informação se essa pessoa sumir de repente, né? São muitas ideias. Gostaria de discutir isso com vocês. Sinto que, por enquanto, é um labirinto sem saída, por enquanto. Mas eu acho que em algum momento a gente vai começar a ver um pouco mais de luz nessas informações. Daqui a pouco eu volto com atualizações com o que está acontecendo no mundo. É um fim de semana com expectativas de que se siga por um caminho ou por outro. Vocês já sabem do que estou falando, né? O assunto do Irã. Agradeço a comunidade que curte, compartilha e nos acompanha diariamente. Muito obrigado por estarem conosco. Forte abraço e até logo.